Pauta especial de volta, estamos com Delza Gitaí, ex-reitora, professora, eterna professora, e agora com a empreitada do Núcleo, né, de Valorização à Vida, que é um empreendimento, né, voluntariado, tem experiência desde a década de 60, lá em São Paulo. É um núcleo que está se formando e a gente falava agora há pouco sobre o cadastro. Professora, existe um perfil. Vocês procuram um perfil de pessoas, já que é um serviço tão especializado? Sim, o perfil é muito simples. É alguém que tenha acima de 18 anos e que tenha disponibilidade interna e disponibilidade de tempo e tenha vontade de se voluntariar. O programa de seleção de voluntários, no caso de quem quer se voluntariar para ser atendente, né, ser o voluntário plantonista, tem todo aquele processo de que eu já falei, de capacitação, né? E nós costumamos perceber, inclusive a experiência que eles nos passaram, é que é um programa praticamente de autoseleção. Né? Existem os casos, né, em que a gente convida para a pessoa se olhar, ver que está com dificuldades de fazer o atendimento. Às vezes é um momento que está passando na vida, às vezes é uma falta mesmo de tempo, às vezes pensava que o projeto, o trabalho seria de uma forma diferente. O que eu quero lembrar é que o atendimento, na realidade, é um acolhimento. Não é uma psicoterapia, não é? Então a gente não trabalha com a possibilidade, por exemplo, de fazer atendimentos seguidos, né? O atendimento é conforme a demanda e conforme o plantonista e em completo sigilo. Então não há um trabalho de psicoterapia. Isso é quando há um caso bem diferente, a gente tem a rede de apoio. O vínculo pode se estabelecer e, diante da necessidade, o grupo discutir aquela situação, passar da linha do sigilo para um atendimento mais especializado, agora dentro daquela linha de voluntariado. Evidentemente, cada caso será observado, né? Olha, Miguel, o que a gente precisa evitar é que não se estabeleça vínculo, não é? Porque estabelecido algum tipo de vínculo, o sigilo fica comprometido. Uhum. Não é? Então, nós sabemos que a demanda, a grande maioria, inclusive, é pessoas que estão em processo, não estão na iminência do ato do suicídio. Uhum. Não é? São conflitos existenciais, às vezes questões financeiras, não é? Então, as pessoas... O número de consultas é maior, inclusive, durante a noite. Porque quando as pessoas param, não é? Certamente param um pouco, começa a rever a sua existência, o seu dia mesmo, e aí, por solidão ou por não ter com quem conversar, liga. E essas ligações, elas se dão de uma forma mais para o acolhimento, mais para que a pessoa se ouça. Então, a gente entende que ao se ouvir, né, em contando os seus conflitos, a pessoa vai refletindo e vai chegando a algumas decisões pessoais. E existe uma técnica desenvolvida exatamente para esse tipo de serviço? Acredito que tenha, porque é um serviço especializado que está sendo desenvolvido desde 62, que tem seus limites. A partir daqui eu não posso seguir, então eu não posso fazer determinada pergunta, eu não posso ouvir determinado relato. Então existe uma técnica, é como telemarketing, né? Eles têm a técnica do telemarketing e evidentemente existe a técnica do acolhimento, né? De urgência em prol da vida, né? Isso. Não é? Existem os princípios do CVV. Entre os princípios do CVV, um é de não interferência, né? Então a gente ouve,
mas a gente não pode intervir do ponto de vista de desrespeitar o outro. Então, por exemplo, pode haver algum telefonema, e há, né, os relatos de pessoas que estejam com dificuldade de aceitação na sociedade ou na família por um comportamento pessoal, por exemplo, né? Então, não tem como, um dos princípios é respeitar as relações familiares daquela pessoa. Então, não vamos, ao contrário de criar mais problemas, esse acolhimento permite que as pessoas se reconheçam, né, como capacitados para resolver o seu próprio problema, o seu próprio destino. Faça as suas se próprias encontra, buscas, faça né? as suas buscas, faça as suas escolhas, sem nenhuma intervenção. Agora, no extremo mesmo, que a pessoa sentir, quem está acolhendo, sentir que ali existe um caso extremo e que a pessoa a qualquer momento pode cometer o suicídio. Há uma certa ansiedade e que pode transformar esse sentimento se realmente acontecer o suicídio. Como vai ser esse domínio de situação? Cada caso é um caso, né? É por isso que essa capacitação é permanente. A gente não está pronto, nunca está pronto, porque as pessoas demandam situações das diversas comprometimentos, inclusive psiquiátricos, né? O maior número de casos, inclusive de suicídio, está no campo da psiquiatria, né? Depressão, problema financeiro, né? Problema amorosos, de aceitação da sociedade. Mas esses problemas, eles desencadeiam os conflitos, né, psicológicos e muitas vezes mesmo psiquiátricos. Por exemplo, um problema de depressão, que é a maior causa do suicídio. A depressão, ela não ocorre assim, né? Ela tem causas. E essas causas, elas muitas vezes vão se avolumando ao longo da vida e a pessoa entra num processo de depressão e muitas vezes acha que a única saída é tirar a vida, né? Entra o que a gente chama, primeiro, a pessoa pode pensar em suicidar, qualquer um de nós. Há estudos que mostram que 17% da população, em algum momento na sua vida, pensou em se suicidar. Bom, fica nisso. Outros, uma menor parte, fica com esse pensamento recorrente, né? Não, mas não tem mais volta, essa dor é muito grande, e aí entra no que se chama a ideação suicida. Então, a pessoa pode percorrer esse período da sua vida durante até muito tempo, né? Qualquer coisa está sempre pensando. Na ideação, existe um momento em que a pessoa não fica só pensando em se suicidar, mas já busca estratégias de como fazer, né? Como é que eu vou fazer? Então, já encontrou o remédio, o enforcamento, esses casos que a gente vê. O ato do suicídio é o último momento. Então, é muito menos frequente que a gente atenda alguém no ato do suicídio. A gente está sempre. Mas se isso acontecer, em relação à sua pergunta, o respeito a ele é tal que a gente aguarda que ele peça ajuda. Que ele peça que seja chamado no serviço médico, que haja um atendimento, para então a gente acionar. Existem instituições como essa, e existem outras situações como jogos que estimulam o suicídio, muito conhecido hoje em dia como o jogo da baleia azul, que surgiu na Rússia e que já vitimou diversos jovens aqui no Brasil e aqui em Alagoas, em Maceió também, no interior do estado. Essa unidade, ela pode pensar em ter uma atenção mais política no combate ao desenvolvimento dessas ideias que possam levar as pessoas
por exemplo, palestras sobre vida financeira, né, o embate junto à internet com seus jogos eletrônicos, tudo isso ser, vamos dizer assim, seminários e objetos de palestra de conscientização da sociedade, seria uma outra vertente do núcleo? Com certeza, né? Com certeza. O site, que eu até coloquei aí para você, o site do CVV, ele tem inúmeras reportagens sobre prevenção do suicídio, porque o centro é um centro de valorização da vida e prevenção do suicídio. Então, a questão não é prevenir o suicídio, a questão é valorizar a vida, não é? E nesse sentido, por exemplo, agora em setembro, que é o Setembro Amarelo, e no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, então a gente não está trabalhando numa questão local. Os dados que nós dispomos são dados da Organização Mundial de Saúde, e então foi criado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e a cor, não é amarelo, por isso que é o Setembro Amarelo, que é 10 de setembro. Então, durante o Setembro Amarelo, haverá muitos seminários, muitos cursos, muitas experiências e vivências em relação à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Conversamos com Delza Gitaí, ela é médica, coordenadora do Centro de Valorização da Vida em Maceió. Muito obrigado pela entrevista. E perto de setembro, espero que a senhora volte aqui para a gente falar sobre a inauguração do núcleo. Muito obrigada por esse momento, né? Eu fico muito carinhosamente, né, agradecida, e convido a todos para participar desse projeto. Pauta Especial vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.